E hoje nós vamos ver o que ele nos diz. É uma parábola no sentido de que, vamos dizer assim, ele cria uma situação para tentar nos fazer entender algo que é muito imaterial, uma ideia. E esta passagem, então, tem o título de A Candeia. Versículo 16 do capítulo 8 de Lucas. Diz Jesus: ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso ou a coloca debaixo do leito. Falamos sobre isso, né? Até na nossa mensagem inicial. Ninguém acende uma luz, porque naquele tempo não tinha lanterna, candeias eram lampiões, né, que a pessoa levava para onde fosse. Então, se acender uma luz, é porque precisa de quê? De orientação para se guiar na escuridão. Se ela acende a luz, é para colocar aonde? Num lugar alto, a fim de iluminar o ambiente todo. Não é para pegar um vaso de barro e virar sobre o lampião, sobre a candeia. E nem é para pegar a candeia e botar embaixo da cama, porque também ninguém vai enxergar nada do mesmo jeito. Mas coloca, como dissemos, sobre o candeeiro, para que os que entram naquele espaço vejam a luz. Pois não há algo escondido que não se torne manifesto. Então, ele está falando sobre o quê? Sobre trevas e luz. Nas trevas eu não vejo, na luz eu vejo. E a luz é também aqui um sinônimo do significado da verdade. Luz, verdade e vida. E aí nós temos as trevas, a ignorância e a morte. Jesus diz, não é? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, aqui ele usa, não é, o termo morte. Aqueles que ainda ignoram, que estão ainda adormecidos para as realidades do espírito. Então, quando ele fala de luz, ele fala sobre a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque passaremos a ver o caminho que leva à liberdade e que, como diz a nossa mensagem inicial, leva à salvação. Então, se estamos no escuro, para acendermos a luz, precisamos estar no escuro, não é? Eu estou indo para o canto porque eu não estou vendo a Roberta. Estou indo para o canto. A câmera está bem na frente da Roberta. E Cléia, minha querida, seja bem-vinda. Então, se estamos no escuro, se a ignorância, percebemos, enfim, com a graça de Deus, que ignoramos e que a ignorância nos prejudica, vamos buscar, então, nos iluminarmos, a fim de acendermos em nós o entendimento. Agora vejo. Então, Jesus dizia o quê? Quem tiver olhos de ver, que veja, ouvidos de ouvir, que ouça. Isso não tem a ver com sentidos físicos, tem a ver com sentido moral. E ele vai dizer, não há algo escondido que não se torne manifesto. Não vamos esquecer, ele está falando aqui, simplesmente fazendo uma comparação entre o físico e o moral, mas aqui o foco sempre é, nos ensinos de Jesus, o moral. Portanto, não há erro, não há imperfeição que não venha a ser resolvida. Porque as nossas imperfeições naturais, não é? Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, nosso nível de progresso ainda é extremamente elementar, não tão elementar quanto já foi, mas ainda é. Porque ainda estamos decidindo muitas coisas na nossa vida baseados em paixões equivocadas. Existem boas paixões que levam a grandes sacrifícios, mas ainda nós, seres humanos, as nossas paixões imediatistas, as nossas paixões voltadas para a materialidade, e isso nos compromete muito.
vamos também iluminando em primeira instância o quê? A inteligência. Vamos passando a compreender. Então isso não é legal, não é? Faz sentido, faz sentido. Isso quer dizer que a partir daquele momento eu não errarei mais naquilo? Não. Isso quer dizer que eu entendi. Agora eu vou passar para outra parte, que é extremamente difícil e que leva muito tempo, que é a fase da transformação, que é a fase da mudança, que é o trabalho de salvação. Olha, nós invocarmos o Senhor, olha, essa página foi aberta ao acaso. Nós invocarmos o Senhor na nossa vida é expulsarmos totalmente a treva que existe em nós, não é? Porque se invocamos o Senhor, nós nem estamos acendendo a candeia, nós estamos acendendo um holofote de estádio de futebol. Aquele ambiente que nem faz sombra. É a luz de todos os lados que a gente nem vê sombra, nem nada. Então, nós vemos, isso é bom, mas ainda temos o quê? Impulsos voltados, condicionamentos mentais no erro. O que leva tempo e que muito nos exige é nós negarmos os vícios comportamentais, os vícios mentais e dizermos: não vou fazer, sem desculpas. Mas eu estou merecendo, só um pouquinho. Quem não, quem nunca. Ou, olha, eu não queria mais falar assim e tal, mas você viu, né? Não dá para suportar uma coisa daquela. Isso é um absurdo. Fiquei profundamente indignada. Então, enquanto a gente ainda der desculpas para o nosso erro, que a gente sabe que está errado, mas a gente ameniza. Passa um paninho. Não tem desculpa porque eu fiz. Que dureza. Mas isso é o quê? Isto é assertividade. É isso. Fiz, está feito. Fiz, está feito. Mas eu sei que eu não queria mais. Então, o erro, quando a gente já sabe que aquilo ali não é acerto, de nenhuma forma, nenhum ângulo que eu enxergue. Eu já sei, eu já fechei esse diagnóstico. Então, o que acontece? Eu erro, mas já erro diferente. Eu erro e digo assim, errei de novo, olha lá. Tenho que ficar mais atenta. Ainda estou distraída. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai para não cair em tentação. Por quê? Porque se a gente piscar 2 vezes, lá vem a casquinha de banana e a gente escorrega. Então, não há nada de escondido que não se torne manifesto. Uma hora lá, a luz se faz em nós. Nem oculto, de novo, oculto. Né? A escuridão também mantém ocultas coisas. A luz revela, não é? Como a verdade. Nem oculto que não venha a ser conhecido e manifesto. Quando ele fala em conhecido, lembramos logo da ignorância e como o conhecimento é a luz para a ignorância. No versículo 18, Jesus termina dizendo: vede, pois, como ouvis. Como ouvis. Pois quem tiver, a ele será dado. E quem não tiver, até o que parece ter, será tirado dele. Aqui nos faz mesmo lembrar da parábola dos talentos, em que Deus oferece aos seus servos recursos para que, durante a sua viagem, a viagem do Senhor, eles investissem aqueles recursos e, quando ele retornasse, eles teriam que prestar contas desses talentos. E também nós, quando reencarnamos, recebemos recursos, inclusive os recursos do conhecimento que nos chegam. Aqui, ao tempo de Jesus, ele não ia falar, ele destaca mais os ouvidos, não é? Tiveram ouvidos de ouvir. Por quê? Porque a cultura, naquele tempo, era passada de forma oral. Certo? Então, ele está falando para muitas pessoas que não sabiam ler.
O ouvido era muito fundamental para receber o conhecimento. Ele mesmo, Jesus, não escreveu uma única palavra. Não porque não soubesse, mas porque não ia ter quem fosse ler também. E quem ia escrever não era ele, eram os evangelistas. Sendo assim, tudo que Jesus ensinou também foi oralmente. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Hoje ele poderia, hoje e depois, não é? E ele chegou também a dizer algumas vezes, quem tiver olhos de ver que veja, mas aí não é olhos de ler, mas olhos de ver. Porque também aprendemos muitas coisas vendo, não é? Vendo situações, vendo exemplos. Isso também nos ensina muitas coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, nós mesmos estamos aqui lendo. Né? Os nossos recursos de estudarmos a doutrina espírita, de estudarmos o Evangelho, nós recorremos à leitura e, através dessa leitura, que nós procuramos acender a luz da nossa razão, do nosso entendimento, a fim de que as nossas escolhas nos felicitem cada vez mais. Então, vê depois como ouvis, pois quem tiver, a ele será dado. Então, estamos dizendo, né, os recursos. Será dado. Quem tiver o quê? Quem tiver condições de frutificar. Frutificar. E todo aquele que serve, frutifica. Mas, de qualquer forma, como o nosso crescimento se baseia no livre-arbítrio, a providência divina não vai negar recursos àquele que pede. Agora eu entendi, Senhor, deixa eu voltar, me dá de novo recurso, que agora eu vou fazer bem. Será que Jesus, a providência divina, tem como saber se nós vamos fazer bem ou não? O que vocês acham? Dá para saber antes? Dá para saber antes. É como se nós tivéssemos um saldo que nós mesmos não sabemos, muitas vezes, que saldo é esse. Mas a providência sabe que vai dar os recursos, e aquele, e nós temos na narração aqui, né, nós até falamos semana passada da parábola do semeador, quando as sementes caem em solo bom, Mateus diz o quê? Que o solo bom, às vezes, rende 30 em 100, o outro rende 60 em 100, o outro rende 100 em 100. Então, nós nem sempre rendemos tudo. Mas a espiritualidade sabe exatamente, os nossos mentores, que são já espíritos bons, já têm condições de ver o quanto nós já podemos ir. Mas não vão nos negar quando nós pedimos. E mais, insistimos, porque às vezes pedimos. O mais sábio é aquele que não pede. Espera para ver o que os bons espíritos vão oferecer. E vamos ouvir tudo que eles têm para nos oferecer para a próxima encarnação. Assim, eu queria que eles me oferecessem aquilo. Aí eles falam, é isso. O que você acha? Aí a gente pensa, ai meu Deus, não falou aquilo que eu queria tanto. Não vai ter, não vai rolar. Eu posso pedir. Isso eles estão acompanhando tudo que a gente está pensando. E a gente fala ou não fala? Fala ou não fala? Por quê? Se eles sabem o que nós queremos, e eles não incluíram o que nós queríamos para a próxima encarnação, por algum motivo. Será que foi porque aquele mentor não vai com a minha cara? Não, eu sei. Eu cheguei aqui, olhei para o Clarence e falei, Clarence não vai com a minha cara, eu vi desde o início. Não, né? Absolutamente não. E eu não sei, pode ser que tenha um espírito realmente muito ignorante que ainda acredite que os mentores da espiritualidade sejam como os chefes de repartições aqui na Terra. Não é? Mas, do lado de lá também, nós não somos tão, às vezes, limitados no entendimento. Então, escutamos, vemos o que eles vão oferecer. Às vezes a gente pode, assim, só uma pergunta retórica.
Então só quer dizer que aquilo assim, assim, assado, que eu estava até pensando em pedir, não é uma boa ideia? Só para a gente fechar aqui, assim, olha, nós sabemos que você gostaria de viver isso, mas realmente, meu irmão, minha irmã, não é uma boa ideia para esse momento. Nós vamos levar esse assunto adiante, vamos pedir para falar com o superior, porque sim, a gente acha que é. A gente acha que é. O mentor acha que não é. A gente acha mais que o mentor. A gente sabe mais que o mentor? Não, né? Não, não, não. Muito bem. Então, aquele que pensa que pode fazer muito e não vai fazer, até aquilo que ele pensou que tinha e não tinha, lhe será tirado. Não vai lhe ser oferecido. Se ele insistir, ele vai receber. Vai lá, leva o recurso. Você quer? Leva lá. Fica todo animado, feliz, vai e não usa bem. Volta sem multiplicar o recurso. E aí, numa próxima encarnação, o que nós achamos? Vai receber de novo o recurso? Ou esse é o momento de não ter o recurso para conseguir vivenciar a importância, qualquer recurso que a espiritualidade coloca na nossa mão, na nossa encarnação, qualquer visão, inteligência, nós temos uma parte da vida, não é? Que é a juventude, que nos traz força. Nós temos inúmeros recursos, que às vezes não duram o tempo todo. E às vezes a gente acha que dura, mas não dura, nós sabemos, depois. Não quando jovens. Jovens a gente acha que tudo vai durar para sempre. Depois a idade vai nos mostrando que não é bem assim. Não é? Então, na vivência da ausência do recurso, nós vamos aprender muito o valor daquele recurso. E aí, mais à frente, aí sim a espiritualidade vai dizer para nós o quê? Agora chegou o grande momento. Enfim, você vai receber aquele recurso com boas, muito boas perspectivas de serem bem aproveitados por você. Isto é bom, não é? É bom. Isso quer dizer que a pessoa vai aproveitar bem? Não. Isso quer dizer que ela vai ter a oportunidade de, encarnada, decidir o que vai fazer com o recurso que tiver junto a si. Não é? Então, quem não tiver condições, mas tinha o recurso, até aquilo que parecia ter será tirado dele. Ficou tranquilo isso?